lembrando aqui que nós estamos analisando, estudando aquela etapa final de Gênesis em que José, já no Egito, já como governador, está ali se encontrando com os seus irmãos que ainda não sabem quem ele é, que ele é o José que eles venderam para o Egito. E nesse capítulo nós vamos ver mais uma etapa, mais um desdobramento dessa história. Gênesis capítulo 44. Deu José esta ordem ao mordomo. Lembrando o seguinte, só um detalhezinho, né? O capítulo 43 encerra com eles tendo retornado para o Egito e sendo recebido muito bem, né? Eles trazem Benjamim de volta e eles são muito bem recebidos. José promove um banquete. Então, foi assim que encerrou a última etapa. Agora sim, 44, versículo 1. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. Então, ele está mandando devolver o dinheiro que eles tinham trazido para comprar o alimento. O meu copo, versículo 2, de prata, pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após estes homens, e alcançando-os lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe o meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou essas palavras. Então lhe disseram: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele que dos teus servos, com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. E então rasgaram as suas vestes, e carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. Então veja, eles saem logo cedo. Aí José manda as suas tropas, sua equipe ir lá chamar a atenção deles. Eles já na última vez passaram por esse constrangimento, né, de ser encontrado ali. Eles encontraram o dinheiro que o faraó lá, o José, tinha mandado devolver. Eles encontraram esse dinheiro, devolveram o dinheiro quando voltaram. Agora eles estão indo embora e o dinheiro está ali de novo, mais um constrangimento. Mas o foco aqui da questão nem é tanto mais o dinheiro, aqui é o copo, né? O copo em que José bebe, né? E aí o mordomo de José, ele fala aí no versículo 5, né? Por meio do qual faz as suas adivinhações. E aqui não é uma constatação, vamos dizer assim, fidedigna, né? Até porque José, ele não recorria a esse tipo de adivinhação, a esse tipo de procedimento típico dos egípcios. As interpretações de sonho e tudo que ele, por meio dele, Deus fazia, não se enquadrava nessa categoria de adivinhação, né? Mas realmente de revelação da parte de Deus. Mas é uma forma de botar medo realmente
nos rapazes, né, por eles estarem portando ali um objeto, vamos dizer assim, sagrado, pessoal ali do homem mais poderoso do Egito. E eles ficam, lógico, indignados, né, por terem sido abordados, aí no versículo 7, por que me diz isso? Né? Longe estejam os teus servos de praticar semelhante coisa. Eles se desculpam não, se justificam. Olha, lembra, da última vez o dinheiro foi dentro dos sacos, a gente devolveu, por que a gente agora faria diferente? Por que a gente agora faria o mal? Né? Roubaria prata, ouro, qualquer coisa do Egito? E aí eles fazem aqui eles acreditam na inocência deles, obviamente, porque de fato eles não fizeram nada, e eles se colocam em risco aqui, dizendo o seguinte no versículo 9, né? Aquele de nós com quem for achado o objeto, o copo, que morra, e todos os outros sejam escravos. Olha só. Sabe quando as crianças, antigamente, né? Acho que hoje em dia não, né? Quando se duvidava do que a criança dizia, a criança falava assim: eu juro pela minha mãe mortinha. Já ouviu essa? Isso é basicamente assim, eu quero que minha mãe morra se isso que eu estou dizendo não for verdade. Basicamente é isso. Vocês já devem ter falado essas bobagens por aí. Mas é basicamente isso que eles estão falando, né? Se achar isso com alguém aqui, que morra e todo mundo aqui vai se tornar escravo. O mordomo de Faraó dá uma aliviada na situação, ele fala: seja conforme as tuas palavras, aí no versículo 10. Aí só que ele alivia, ele fala: aquele com quem se achar vai ser escravo e vocês todos vão sair inculpados. Então só vai ter um culpado e ele não vai morrer, ele vai se tornar escravo. E aí eles descem os alimentos, tal. O mordomo examina todo mundo ali e acaba encontrando, de fato, o copo no saco de mantimento de Benjamim. E aí vem aquela situação terrível, né? Eles rasgam as suas vestes. Quando você vê isso em histórias do Antigo Testamento, é uma expressão de profundo lamento, né? De desespero mesmo. Eles rasgam as suas vestes e voltam todo mundo, né? Voltam para a cidade, tentar, enfim, alguma coisa. E a gente vai ver nessa segunda parte do capítulo algo assim excepcional acontecendo, né? Uma atitude incomum da parte de um dos filhos de Jacó, que é Judá. Vamos acompanhar então essa segunda parte. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Quando chegaram, já chegaram se arrastando no pó, já se debruçando na terra para se humilhar. E disse-lhes José: que é isso que fizestes? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Veja, José está numa trama aqui, ele está encenando todo esse drama, tá? Porque ele tem um objetivo, e desde o capítulo, 41, 42, eu tenho tentado mostrar isso para vocês. Deus está promovendo a restauração dessa família. E José, certo ou errado, está criando um drama, toda uma cena para isso acontecer, para atrair seus irmãos, né, e ele poder favorecer os irmãos. Então, não é verdade que ele era capaz de adivinhar, não era essa a função dele, não era isso que ele realizava. Versículo 16. Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Judá toma a frente na situação. E num sentido positivo, mais ou menos como ele fez no capítulo 42, não é? Deixe-me lembrar aqui. 43. Me ajuda aí, Mateus e Gilman. Quando... 43? Qual o versículo?
Ah, sim. Isso, versículo 8, não é? Judá tinha tomado iniciativa já no capítulo anterior, só que diante do seu pai. Ele disse lá no 43, 8: envia o jovem comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. E ele diz: eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Então ele já tinha se apresentado como fiador, como alguém que assumiria a responsabilidade pelo Benjamim. E ele está cumprindo isso aqui, no capítulo 44, diante de José, diante do governador do Egito. Então ele está tendo uma atitude diferente da sua vida pregressa, de irresponsabilidade, de falta de temor de Deus, de falta de compromisso. Ele está aqui tendo uma atitude diferente, que mostra, como a gente já comentou em estudos anteriores, que Deus está restaurando essa família e cada um em particular. E Judá tem um papel importante em toda essa história, né? Por ser ele aquele por meio de quem famílias de toda a terra serão abençoadas, né? Ele é o pai de Davi e posteriormente de Jesus. É ele a linha sucessória da aliança de Deus. Então Judá toma a frente no versículo 16. Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Ele não tem o que dizer. Ele chega para José e fala: o que nós vamos fazer? O que nós vamos falar? Não tem como nos justificar. Foi encontrado o copo lá, agora nós somos seus escravos. Mas ele disse, 17: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para o vosso pai. Então José fala: não quero todo mundo aqui como escravo, não. A culpa é de um só e a culpa é de Benjamim. E aí Judá novamente intercede. Versículo 18. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? Essa foi a pergunta que José fez lá no primeiro encontro. Que ele disse que estava duvidando se eles eram espiões ou não, perguntou da família. Judá está aqui lembrando o que José que tinha perguntado primeiro sobre a família. E respondemos a meu senhor, versículo 20, temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. E então disseste a teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. José pediu que fossem buscar e trouxessem ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, esse morrerá. E então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, eles foram para Jacó, falaram tudo o que aconteceu. Disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós respondemos: não podemos descer, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. E então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, a alma de Jacó ligada à alma de Benjamim,
Vendo ele que o moço, o Benjamim, não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, com o meu pai, para com o meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Ele está se pondo no lugar de Benjamim, para ele sofrer a pena, a culpa que está sendo atribuída a Benjamim. Versículo 34. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Então Judá está tendo uma atitude realmente de muita responsabilidade, muita coragem, né? Ele está cumprindo a sua palavra, a palavra que deu a seu pai. Ele não está mais pensando em si mesmo aqui. Ele está pensando no bem-estar do seu pai em primeiro lugar. Muito bem, meus irmãos. Eu creio que esse capítulo nos leva a considerar um princípio bíblico que se encontra no cerne do Evangelho, que é o princípio da substituição. Substituição é o quê? É um ficando no lugar do outro, exatamente. Isso está presente desde o início da história bíblica, desde o início, e está no cerne do Evangelho, e é isso que eu quero mostrar ao longo de alguns textos bíblicos, se os irmãos puderem me acompanhar. O primeiro deles, antes de Gênesis 22, é o de Gênesis 3, que eu não coloquei aí. Nós sabemos que no Éden, quando nossos primeiros pais pecaram, eles tinham a promessa de Deus de que certamente eles morreriam. Mas isso não acontece imediatamente assim que eles pecam. Mas algo acontece da parte de Deus. Porque eles, quando viram que estavam nus, eles pegaram folhas de figueira e fizeram cintas para si, para cobrir a sua nudez. E o que o próprio Deus faz para que eles sejam cobertos devidamente? Diz aí o versículo 21 de Gênesis 3. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. É claro, esse princípio não está talvez tão claro nesse texto, mas eu acho que embrionariamente está aqui. Quando Deus provê a pele de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ou seja, alguém ou um animal teve que morrer em lugar deles para cobrir a sua culpa. Então, o princípio está aqui posto de forma embrionária, né? Mas isso se desenvolve em muitas outras passagens bíblicas. Eu quero mostrar um pouco disso. Aqui em Gênesis 22, nós temos o episódio de Abraão sendo provado por Deus. Deus pede que Abraão ofereça o seu próprio filho Isaque como holocausto. E eles vão para um determinado monte. Abraão monta o altar, coloca a lenha, amarra Isaque, está prestes a matar o seu próprio filho para queimá-lo diante do Senhor. Quando então, diz aqui no versículo 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar. Qual o nome do lugar? O Senhor proverá. E podemos entender a frase, vamos dizer assim, completa. Podemos pressupor, né? O Senhor proverá um substituto. Alguém para morrer no lugar. O princípio está posto.
E isso vai se desenvolvendo na vida do povo de Deus. Vamos a Levítico. Quando o povo de Deus está saindo do Egito, caminhando rumo à terra prometida, o Senhor Deus estabelece as leis. E dentre tantas leis, a primeira que é descrita aqui no livro das leis, o livro de Levítico, é a respeito dos holocaustos. E o livro começa dizendo o seguinte: chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto, de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Veja só, para que o homem seja aceito perante o Senhor, o que ele tem que trazer? Um gado, com todas essas características aqui, né? Um holocausto. Ele tem que trazer um holocausto, um gado, macho, sem defeito. E o que tem que fazer? Versículo 4. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então, a lei é esta. Para que o homem seja aceito, ele tem que trazer um holocausto e ele tem que pôr a mão sobre o holocausto. Para que o sacrifício desse holocausto seja aceito em lugar do sacrifício do homem. Quem tinha que morrer ali, por conta dos seus pecados, era o homem que se apresenta diante de Deus. Mas Deus aceita o quê? Um substituto. Deus aceita um substituto. O mesmo princípio se aplica na própria organização social e espiritual de Israel. Lá em Números, capítulo 3, versículo 12, nós vemos aqui, em outras passagens isso também aparece, nós vemos Deus escolhendo uma das 12 tribos para ser sua em particular, de forma especial, para trabalhar no tabernáculo, na vida de adoração do povo de Deus. Ele escolhe uma das tribos, a tribo de Levi. E por que ele faz isso? Por que ele escolhe uma? Veja aí. Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, olha só, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Deus está dizendo o seguinte: todo primogênito de todas as famílias de Israel deveriam ser meus, como representantes da família inteira. O primogênito tem que ser meu. Mas eu vou fazer diferente. Ao invés de eu pegar um primogênito de cada família do povo inteiro, eu vou pegar uma tribo inteira. Todos os filhos dessa família de Levi, dessa tribo de Levi, serão o quê? Substitutos dos primogênitos todos, ou seja, por implicação de todas as famílias do meu povo. E é interessante que em dado momento eles fazem uma conta. Eu não sei se é nesse capítulo aqui, eu não guardei, mas eles fazem uma conta. Quantos homens há na família de Levi? É tanto. Quantos primogênitos tem no povo de Israel inteiro? É tanto. E a conta, lógico, não vai bater. Tem mais primogênitos do que levitas. Como é que nós vamos acertar essa conta, então? Porque não tem que ser justo. A troca tem que ser justa. E aí eles são obrigados, o povo de Israel é obrigado a pagar uma determinada quantia, não sei se são 5 ciclos de prata, alguma coisa assim, por cada excedente. Então vamos dizer, digamos que eram 1000 primogênitos, mas deu 700 levitas, então a diferença de 300 eles vão ter que dar por cada um uma quantia para os levitas poderem desempenhar o seu serviço. Está vendo a ideia de substituição? Presente também até nesse acerto.
Tem que haver um substituto, tem que haver alguém tem que sofrer em lugar do povo. Isso está na adoração, no sacrifício, isso está presente no sistema sacerdotal. E aí, pulando já para o Novo Testamento, a gente vê que Jesus nos é dado por Deus como um substituto também. E, aliás, todo esse sistema presente no Antigo Testamento aponta exatamente para o Evangelho de Jesus, que é o nosso substituto. Aqui em Romanos 5, versículos 6 a 11, Paulo diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando a gente diz que Jesus morreu por alguém, é o mesmo que dizer Jesus morreu em lugar de alguém. Ele morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ou seja, em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Tudo da parte de Deus chega a nós por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso substituto, foi nosso substituto no seu sacrifício, ele morreu por nós, e da mesma forma, nós agora recebemos as bênçãos por meio dele. Em Efésios capítulo 5, versículo 2, nós vemos, meus irmãos, novamente o princípio posto aqui acerca de Jesus como nosso substituto, quando Paulo diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele está conectando agora esse princípio da substituição com o quê? Com o quê? Quem falou? Com o amor. Ele está conectando esse princípio de substituição com o amor. E há no início do versículo 2, inclusive, um imperativo, uma ordem: andai em amor. Como também Cristo nos amou, como? Se entregando a si mesmo em nosso lugar. Em outras palavras, amar é substituir o outro. Amar é assumir a dor, isso, assumir a dor do outro. É, se possível for, trocar com ele. Talvez seja mais ou menos isso que pais sentem quando veem seus filhos sofrendo. Meu pai me contou uma vez. Eu tinha crises de... Na época eu chamava bronquite, né? Hoje é asma. E meu pai me contou, já era adulto, deve fazer alguns anos. Ele falou que numa vez eu não estava nada bem. E aí ele falou assim com Deus, falou: Senhor, passa para mim a bronquite do Natan. E aí meu pai conta que até então ele nunca tinha tido uma falta de ar na vida.
Mas a partir dali, por uma razão, creio que óbvia, mas é espiritual, né? Não sei, não dá para confirmar. Mas meu pai hoje tem asma também. Talvez Deus não tenha eliminado de mim a asma, mas dividiu com ele um pouco. Porque eu também faço tratamento até hoje e ele também. E quando eu vejo as meninas em situações angustiosas, é mais ou menos isso também. É muito desesperador, né? A Rebequinha tem crise de tosse às vezes, a Lívia está tendo agora também. Quando a gente ama, a gente prefere sofrer no lugar de quem a gente ama. É assim entre pais e filhos, mas em toda relação de amor deveria ser assim. Cônjuges, amigos, irmãos. Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A si mesmo se deu por nós. Hebreus 9, 24 e 28. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, ou seja, em nosso lugar diante de Deus. Nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Olha só, sangue alheio. Ele entra lá para oferecer um sacrifício com o sangue de outro. Ele apresenta um sangue de outro no lugar dele e do povo ali. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Nosso substituto. E por fim, 1 João 3,16. Voltando aqui à ideia que foi posta em Efésios 5:2, João diz assim: nisto conhecemos o amor, voltando aqui à temática do amor, que Cristo deu sua vida por nós, em nosso lugar, como nosso substituto. E nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Isso é amor. Concluindo, meus irmãos, Judá se apresenta como substituto de Benjamim, no capítulo 44 de Gênesis. Dessa forma, ele ilustra o Evangelho de Jesus, o qual se deu em nosso lugar a fim de nos dar vida e liberdade. Judá se põe no lugar de Benjamim com o interesse de que ele fique vivo e livre para voltar para o seu pai. Da mesma forma, Jesus, ele morreu no nosso lugar para que nós tenhamos vida e plena e absoluta liberdade para estar com o nosso Pai. Que bênção! Como Judá, e sobretudo como Jesus, nós devemos ter a mesma disposição e assim darmos testemunho do Evangelho. Irmãos, assumir a culpa de alguém é algo que não é natural para nós. Mal a gente assume a nossa, não é? A gente está sempre querendo botar a nossa culpa nas costas de alguém. Mas quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar dando
um excelente testemunho do Evangelho. Que é o que acontece nessa história aqui, escrita numa postagem pelo reverendo Ageu, que eu quero ler com vocês. Está difícil para ler, mas eu vou ler para vocês, tá? Ele escreveu assim: quando o Evangelho entra na vida profissional. O pastor notou que uma jovem estava visitando a igreja. Havia alguns domingos. E, aproximando-se dela, perguntou como ela havia chegado ali. A moça estava trabalhando para uma empresa de Manhattan. E, assim que começou sua jornada, cometeu um erro imenso, que, em sua opinião, lhe custaria o emprego. Mas seu chefe foi conversar com o superior dele e assumiu toda a responsabilidade pelo acontecido. Como resultado, sua reputação ficou arranhada, a reputação do chefe ficou arranhada, e ele perdeu um pouco do trânsito que possuía dentro da organização. A moça ficou impressionada com a atitude do chefe e foi lhe agradecer. Ela explicou que muitas vezes, seus supervisores levavam o crédito pelo que ela havia realizado de bom. Mas nunca soube de um que tivesse aceitado a culpa por um erro dela. A moça quis saber por que ele era diferente. O chefe se comportou com humildade e evitou a pergunta, mas ela insistiu. Por fim, ele respondeu: eu sou cristão. Isso significa que, entre outras coisas, Deus me aceita porque Jesus Cristo levou a culpa pelas coisas erradas que cometi. Ele fez isso na cruz. Esse é o motivo pelo qual desejo e às vezes consigo levar a culpa que é dos outros. A moça fixou o olhar nele por um longo tempo e perguntou: que igreja o senhor frequenta? Por isso ela estava ali. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por esse tempo de estudo da tua palavra, por essa história de Judá se apresentando como substituto de Benjamim, o que nos aponta imediatamente para Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que se apresentou perante seu próprio Pai, em lugar do seu povo, para o sacrifício de si mesmo. Ó Deus bendito, que possamos de fato compreender esse princípio da substituição no Evangelho, possamos te adorar e te agradecer por isso, pautar a nossa vida a partir desta realidade de que somos livres e salvos por causa do sacrifício de Jesus em nosso lugar. E mais do que isso, possamos também amar uns aos outros, assumindo a carga uns dos outros. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite a darmos bom testemunho, como nessa história o chefe daquela moça deu. Diferente de muitos que ganharam o crédito pelas coisas boas que ela fez, ele preferiu assumir a culpa pelo erro dela. Isso levou ela a te buscar e a te conhecer, porque essa é uma forma de amar impactante, Senhor. Impactante.
Obrigado, Pai, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.